Vamos lá, doutor Arthur. Meu nome é Arthur, né? Eu sou do sertão de Pernambuco, sou lá de Afogados da Ingazeira, não sei se vocês conhecem. Então, assim, quem aqui trabalha nos municípios, gente, só para eu poder ter noção, levanta a mão, por favor. Né? Olha aí. Quem aqui trabalha em SES, Secretaria Estadual de Saúde? Isso. No Ministério tem alguém? Olha aí. Então, a gente tem aqui, de fato, a grande maioria, né, presente no território municipal. Quem aqui trabalha no município que tem menos de 50 mil habitantes? A grande maioria, né? A grande maioria. Meu município, Afogados da Ingazeira, tem 38 mil habitantes, né? A gente geralmente briga muito com o censo, Alessandro e Fabiano. Maria Eugênia, os caras demoraram muito para fazer censo e a gente fez agora o cadastro 100%, a gente tem quase 40 mil, né? Então, assim, oficialmente, para as instâncias superiores, a gente tem uma população que não é real. E isso reflete no território de vocês. Não é isso, gente? Falando dos 5.570 municípios, eu fiz algumas anotações aqui no meu celular. A gente hoje, eu vi Fabiano fazendo umas ponderações muito bacanas com relação a o que é que se considera, né, território, para a gente poder dizer se é região de saúde ou micro-região, né, e o que é macro-região, né? O que é que se considera nisso? Então, hoje, o Brasil, a gente tem 5.570 municípios, tem 118 macro-regiões, né, que, de acordo com o decreto 7508, não eram para serem consideradas, vamos dizer assim, macro-regiões, né, inclusive porque não consegue dar resposta na vigilância, né, para poder ser considerado uma macro-região. E aí, a gente vive num país continental, com várias especificações, né? O que, de fato, hoje é uma realidade para o Fabiano lá em Minas Gerais, com a monkeypox, por exemplo. Para mim, hoje, a Covid ainda toma de conta lá na região do sertão, de Pernambuco. Aí, com isso, eu tenho Chagas lá, né? Aí, quando eu vou para o litoral, eu já tenho uma situação de leishmaniose mais presente, uma coisa que a gente também tem lá, mas o litoral está mais, né? A gente tem a barriga d'água, vamos dizer assim, falando mais popularmente, dizendo predominantemente lá, né? Então, é complexo atuar na vigilância em saúde na ponta. Por que eu estou trazendo isso? Uma vez numa discussão interna lá, eu sou membro também do GTVS, discuto, encontrei com o Fabiano algumas vezes lá, né? Inclusive, Fabiano estava discutindo já a questão do financiamento, não foi, Alessandro? E aí eu cheguei por último, disse, pô, não vou meter o dedo aí não, porque eu estou chegando agora e os caras já estão discutindo há muito tempo. Mas o que é que eu estou querendo dizer a vocês? A gente tem hoje, né, juntando um percentual de municípios aí com um número abaixo de 50 mil habitantes, a gente tem quase 90% do total de municípios do país. Menos de 50 mil habitantes. Fabiano trouxe uma realidade aí que, de fato, ela persegue também a gente na ponta. Eu sou gestor municipal. Eu recebo R$18 mil para poder manter as ações de vigilância em saúde na ponta. R$18 mil. Ações de vigilância em saúde. Então, a gente tem saúde do trabalhador, a gente tem vigilância epidemiológica, a gente tem vigilância ambiental, a gente tem vigilância sanitária. Só com a folha de pagamento, né, dos agentes de combate às endemias, a gente gasta hoje, em média, R$150 mil. R$150 mil. A política ela é bem clara, ela traz na 588, na resolução, que o financiamento deverá ser tripartite, né? Deverá ser ascendente e crescente, com a participação dos 3 entes federados, quando é tripartite, mas a gente só vê uma participação efetiva na carga máxima para a sua efetivação do ente municipal. O financiamento federal ele existe, mas ele não corresponde à necessidade da execução da política na ponta, né? E, infelizmente, né, a gente sente, com todo o respeito, carinho e amor que eu tenho ao CONAS, a gente sente uma ausência de financiamento estadual para a operacionalização da política na ponta, Maria Eugênia.
Isso é uma coisa que a gente precisa rever. Uma outra situação que, de fato, é importante a gente refletir também, né, é que eu sou apaixonado pela questão da política, ela ter nascido da participação popular. Isso é muito arretado. Porque, na verdade, ela respeita as adversidades existentes, né, e as diferenças culturais existentes em todo o território nacional. E eu estava até conversando com o Alessandro ontem, eu disse, pô, cara, a vigilância em saúde é a única política que surgiu, né, com essa característica a partir de uma conferência nacional. Eles, pô, parece que a assistência farmacêutica aí também tem. Mas a assistência farmacêutica, Alessandro, ela não surgiu com essas características que a da vigilância surgiu. Eu não sei se você quer estudar, fui estudar, né? Então, dentro dessas características, a da assistência farmacêutica ela surgiu de uma diretrizes discutidas numa conferência nacional, né? E que, de fato, ela não teve uma organização própria como a da vigilância teve para poder ter uma Conferência Nacional de Vigilância em Saúde e se ter uma política específica como tal. Então, isso já é fantástico, né? E, diante disso, com a participação popular, a gente precisa também entender, e aí eu vou fazer uma meia-culpa como gestor e trabalhador da vigilância também, que a gente muitas vezes se acostuma a apontar, né? Quem aqui trabalha na rede de atenção à saúde, na assistência ao paciente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os demais trabalham nas ações de vigilância dentro do município, né? Cadê o povo da rede de atenção aqui também, Alessandro, para a gente poder promover esse debate? Por que eu estou fazendo esse tipo de pergunta? A vigilância ela tem um papel da integralidade. É importante ela estar presente em todos os pontos de atenção. O Fabiano trouxe um exemplo aqui claro da importância. Eu estou vendo a minha diretora de vigilância ali, a Aline, né? E de vez em quando eu vejo uma briga danada do pessoal da vigilância com o pessoal da atenção. E eu costumo fazer algumas reflexões internas, não é, Aline? Quantas vezes você foi conversar com a ponta para que, de fato, você pudesse entender o que estava passando lá? E quantas vezes a ponta chamou, né, a vigilância para que esse tipo de problema fosse discutido lá e sanado? Então, a gente precisa, na verdade, isso é uma reflexão que eu faço interna, a gente precisa começar a provocar, né, esses meios de integração. A atenção básica, como a vigilância, ela acontece em todo o território. E a gente já discute essa situação, como a Fabiano trouxe aqui, da integração da vigilância com a atenção básica, né? O território é o mesmo, cara. Os caras trabalham no mesmo território. Os problemas são idênticos, não é, gente? Então, tem necessidade, e aí eu já tenho uma visão específica, diferente do que Fabiano trouxe, teria necessidade de uma calha que se está lá numa casa ao lado do processo do condomínio onde ele mora. O agente comunitário de saúde foi lá, né? Eu teria que chamar alguém específico, por exemplo, da vigilância, para poder fazer uma notificação, para poder... Cara, o agente comunitário de saúde poderia fazer isso, levar informação, a gente economizaria retrabalho, economizaria-se recurso com isso. São situações que a gente precisa fazer e que eu venho provocando dentro do Conasems, que não dá mais para ter GTAB sem vigilância. Não dá mais para ter GT de vigilância sem a atenção presente, entendeu, Alessandro? Ele está se coçando ali todinho, que eu acho que o debate vai ser massa. Eu sei! Mas como a gente está em casa aqui, eu acho que é interessante a gente fazer essa provocação. Está entendendo? Porque a gente, quando está lá na gestão, na ponta, que a gente tem que dar conta da vigilância, que tem que dar conta da rede de atenção, tem que dar conta da participação popular, né? Que muitas vezes, a gente olha torto quando chega um conselheiro para poder estar ajudando a gente a identificar determinados problemas. Eu acho que a gente precisa, inclusive, para poder colocar em prática ela, se desarmar e se misturar. Se misturar.
É público e notório uma fragmentação na organização das estruturas específicas da própria Secretaria Estadual de Saúde e do próprio Ministério da Saúde, que na área da vigilância interna do Ministério, eles não se comunicam. Isso é fato. Então, se essa fragmentação acontece lá em cima, como é que a gente vai garantir que essa fragmentação não ocorra nas secretarias estaduais e nas municipais? Estou fazendo aqui o papel do diabo, estou acochando para a gente discutir muito, né? Mas, assim, o que é importante que eu trago com isso? Dentro do eixo da política de vigilância, a gente tem aqui como um ponto focal inserção da política de vigilância em todos os pontos da rede de atenção. Por isso que eu fiz aquela pergunta. Tem alguém aqui da atenção? Vi 10 pessoas no auditório que tem mais de 50 pessoas, né? Eu acho que a gente precisa, de fato, trazer isso para dentro. A fragmentação com relação à organização da política na ponta, né, isso é fato. Mas isso acontece por quê? Porque a gente tem ausência das secretarias estaduais, Trechel, no apoio, né, à implementação da política de vigilância na ponta, que é o papel dela orientar, entendeu? Então a gente hoje está fazendo um papel através do Conasems, que se não fosse o Conasems, Alessandro, a gente não teria avançado tanto e não teria dado tanta resposta positiva durante a pandemia, porque a gente não contava com esse apoio técnico lá na ponta. Eu testei já 112% da população municipal com Covid. Isso foi uma orientação que eu peguei com o Alessandro, porque não se tinha, naquela época, a orientação técnica na ponta para que a gente pudesse estar atuando com relação a isso. Uma outra coisa interessante que a gente traz e que precisa ser discutida dentro da política da vigilância em saúde é que eu já, de fato, vendo a fala da Maria Eugênia com relação à política da atenção básica, ao Prevenir Brasil, né, eu tenho algumas coisas importantes que eu preciso pontuar com relação à política do Prevenir Brasil, né? Mas, de fato, a distribuição de renda, né, de maneira per capita, sem garantir, de fato, que municípios coloquem o recurso empregado para poder prestar assistência à população, eu não concordo com isso. E isso era o que estava acontecendo anteriormente. A gente tinha uma distribuição de renda per capita para municípios de São Paulo, por exemplo, né, que o município não tinha uma unidade básica de saúde implantada, mas recebia recurso da atenção básica. Eu acho que isso é injusto, né? Por isso que o per capita na distribuição, a gente tem que ter muito cuidado com isso, é observar o que realmente acontece e respeitar essas diferenças, entendeu? Dentro das várias regiões de saúde existentes no país. A política de vigilância em saúde, ela trouxe para a gente, dentro da sua escritura, uma característica muito interessante que parece que vocês previam que a pandemia ia acontecer, né? E aí eu concordo com vocês. Se a gente, Alessandro, tivesse discutido mais essa política, eu sei que o tempo foi pouco, né? Se os estados tivessem apoiado mais os municípios na implementação dessa política na ponta, a gente teria tido uma resposta muito mais eficiente com relação às ações e serviços que a gente prestou durante a pandemia do que a gente teve. A gente lutou contra um negacionismo e luta até hoje contra o negacionismo por parte, né, da maior autoridade do país, infelizmente. Se ele dissesse só use máscara e se vacine, já serviria demais para que a gente pudesse estar evitando tantas mortes, né, que infelizmente ele não fez isso. Então, dentro dessas características todas que eu trouxe, eu acho que é interessante a gente, concluindo, a gente poder tratar diferente os desiguais. A gente precisa, Alessandro, Fabiano e Maria Eugênia, começar a provocar e a entender as instâncias maiores do que as municipais, né, como o CONAS, Fabiano, e como o Ministério da Saúde, que a vigilância ela deve ser discutida, implantada e implementada, né, em todos os municípios brasileiros e não só ficar restrito a regiões metropolitanas e grandes municípios.
todos os componentes da vigilância. A gente precisa discutir isso, né? A gente precisa, de fato, garantir mais financiamento. Alessandro recebe Fabiano recebe 3 milhões e gasta 4 milhões para pagar só a folha. Ele não precisa de insumo, não, para ele poder trabalhar, né? Ele não precisa de transporte para poder trabalhar. Peraí, cara. E ele fez uma comparação correta quando ele faz a situação para poder estar garantindo, de fato, o transporte para hemodiálise em si, deve ser isso, não sei, ou é para habilitação das clínicas, você já entrou nesse certo. Que geralmente é uma responsabilidade do governo estadual, né? E aí a gente até discute isso dentro lá do Conasems para a gente poder não estar assumindo, Fabiano, algumas responsabilidades internas, né, que é do Estado, como, por exemplo, a gente hoje está vendo clínica de hemodiálise cobrando valor extra-tabela. Isso aí é uma responsabilidade que o município não pode assumir. Quem tem que assumir é o ente estadual com o próprio Ministério da Saúde. Mas voltando à situação, você vê, né? Será que a vigilância vai ser sempre o menino feio, o patinho feio de toda a estratégia, né, do processo? Ela precisa de mais dinheiro. De 115 mil que a gente gasta para pagar a folha, a gente só recebe 18 mil e ponto. O município é de 40 mil habitantes, não se tem empresa lá. A gente sobrevive praticamente de FPM, de transferência de fundo nacional. Essa é a realidade da grande maioria da sala aqui que levantou a mão dizendo que está em um município com menos de 50 mil habitantes. Então, não temos dinheiro para poder implementar tudo. E a gente precisa focar, e aí eu acho que é interessante, Maria Eugênia, provocar isso nessa conferência que a gente vai ter na 17ª, né? Para botar o pé no bucho e dizer, vocês viram o que aconteceu com a Covid-19. A gente precisa de mais recursos, Alessandro, na ponta, para implementar essas ações. A gente precisa, inclusive, mais uma vez, a grande maioria aqui, 50 mil habitantes, a gente necessita de apoio laboratorial, né? Para poder testar os nossos pacientes da Covid. Estávamos mandando os nossos testes para onde, gente? LACEN, né? Chegava rápido, 24 horas. Demorava quanto tempo? Eita, não é? E aí, isso me incomodava pra caramba, velho. Como é que eu vou fazer vigilância na ponta, né? Peraí. Com uma demora danada dessa para chegar um resultado. E aí eu ia aperrear quem? Alessandro. Alessandro, tem condições não. Vou investir e teste de antígeno rápido para poder pelo menos detectar e fazer o monitoramento desse povo. Ele disse, Arthur, esse é o caminho aí, pelo menos é o que a gente tem agora. E aí a gente fez. Me preocupou muito ontem uma fala do Arnaldo, que eu acho que não é criticando, lógico, a gente sempre discute. Mas quando o Ministério da Saúde fala em vigiar e fala em investimento de rede laboratorial, ele só fala em LACEN e esquece que existem laboratórios nos municípios também. Belo Horizonte poderia estar recebendo um financiamento específico para poder estar tendo a sua rede potencializada, né? E o que foi que a gente fez lá em Pernambuco? Cara, não dá tempo para a gente não tem como estar esperando o LACEN com esse tempo todo. Aí a gente descobriu que a Universidade Federal, Trechel, tinha um laboratório arretado lá dentro. Parado. Então a gente passou a utilizar o laboratório da Universidade Federal com cofinanciamento dos municípios para poder estar tendo o resultado em menos tempo. De 15 dias a gente passou a receber o resultado em 48 horas. Então assim, por que eu estou trazendo essas reflexões? Porque a gente tem, Flávio, um território municipal, um território no Brasil, que a maioria dos municípios tem essa realidade que eu estou dizendo aqui. Não são grandes centros, não têm suas redes estruturadas de laboratório, né? E que, de fato, a gente precisa da participação efetiva das secretarias estaduais e do Ministério da Saúde para poder estar implementando a política de vigilância em saúde na ponta. Porque sem essa integração, sem esse financiamento efetivo tripartite e sem a gente se descobrir das nossas, né, vaidades,
tanto quanto profissionais da rede de atenção, como também profissionais da rede de vigilância, para poder sentar, para poder discutir e para poder construir em conjunto, a gente não vai avançar. Então eu preciso que, de fato, a gente leve essa mensagem. Eu estou dizendo isso como gestor da ponta. O Conasems apoia essa ideia. E aí, Alessandro, eu estou aqui assumindo um compromisso específico. Vamos criar um GT dentro do Conasems. A gente já avançou muito com a questão dos COSEMs representantes participando do GT de vigilância. Mas vamos começar a cutucar agora o pessoal da assistência. Porque a gente precisa construir, de acordo com o que se traz na política, um GT com representantes da assistência e com representantes da vigilância, para entender que todo mundo está unido em um único propósito, que é de garantir, de fato, a promoção à saúde das pessoas, garantir, de fato, né, segurança sanitária para a população e garantir que a gente consiga, né, passar por vários gargalos que a gente ultrapassa todo dia, inclusive, como o Fabiano trouxe aí, sistemas de informação, que eu acho que se a gente começar a se integrar, a informação ela vai se qualificar, a gente vai ter mais força, inclusive, para poder estar corrigindo esses problemas de sistemas de informação que existem, e a gente vai, de fato, conseguir avançar mais na estruturação da política de vigilância em saúde. Muito obrigado a vocês, e eu estou à disposição aqui para a gente poder conversar mais.